Graça e paz, irmãos. É uma alegria que o Senhor nos concede estarmos reunidos mais uma vez na sua presença. É um privilégio. Hoje nós vamos tratar sobre esse tema dos resultados da obra expiatória de Cristo. Depois de nós lidarmos com a definição e a realidade da obra expiatória de Cristo, esse sacrifício de substituição de Cristo, hoje nós vamos ver algumas coisas que aconteceram, que são resultado da obra expiatória de Cristo. Ainda que de maneira bem resumida, como sempre. Amém? Porque existem alguns livros que falam disso de uma maneira mais ampla. Existem livros chamados, por exemplo, Provisões da Cruz. E por que provisões? Porque são coisas que Cristo conquistou na cruz e estão disponíveis para nós. E são tantas, irmãos, que nós às vezes nem conhecemos. Vamos falar algumas esta noite, mas na próxima volta que nós dermos sobre esses assuntos, nós vamos nos deter com mais calma em todas estas. Amém? Nós podemos dizer que o homem nascido em pecado, irmãos, ele possui 6 inimigos primordiais. Na verdade, Lutero dizia que eram 5, mas eu penso que a palavra de Deus pelo menos revela que é mais de um. O primeiro deles é Satanás. O segundo, a morte. Aliás, o segundo, o pecado. O terceiro, a morte. O quarto, o mundo. O quinto, a lei de Deus, e o sexto, a ira de Deus. E sobre a ira de Deus e sobre a lei de Deus nós já tratamos quando nós falamos sobre a expiação. Amém? Hoje nós vamos trabalhar então com os 4 que nós não vimos, e o primeiro deles é Satanás, que é um dos inimigos que o nosso Senhor tratou na cruz. Amém? Nós precisamos entender bem isso. Lembro-me uma vez visitado um grupo de irmãos. Um irmão abriu Hebreus 2, onde dizia que o Senhor por sua morte destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. E ele disse que então o diabo não existia mais, Jesus destruiu ele. E ele abriu esse versículo para mim, mostrando isso. Mas, daí eu falei, então, de quem Jesus está falando? Paulo está falando em Efésios 2:2, do príncipe deste mundo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então era uma definição errada que ele tinha no coração dele sobre isso, porque ele ficou só com um texto isolado da Escritura. Mas a verdade é que o Senhor lidou com o diabo na cruz. Amém, irmãos? Quando você abre em 1 João 3:8, a Bíblia diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E aí você vê que uma das coisas que Jesus fez quando veio a esta terra, ou um dos propósitos da sua vinda, foi que ele se manifestou. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Essa é uma afirmação geral dos propósitos da vinda de Cristo a esse mundo. Para que ele veio a esse mundo? Para destruir as obras do diabo. Essa segunda afirmação sai da boca do próprio Senhor. Ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo. e agora o seu príncipe será expulso.
E também Paulo diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando onde? Sobre eles? Na cruz. E também em Hebreus, os irmãos podem guardar todos esses textos, né? Diz assim, Hebreus 2, 14 e 15: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Somos informados que o Senhor veio destruir as obras do diabo, veio expulsar o diabo. Somos informados que ele expôs Satanás e suas hostes a uma exibição pública, especialmente ao morrer na cruz. Amém? Em virtude da sua obediência à lei de Deus e em virtude de haver honrado a Deus em tudo o que ele fez, ele estava consequentemente atacando e finalmente derrotando o diabo. Os irmãos sabem que o diabo o tentou matá-lo desde a infância, não é verdade? Através de Herodes, como os registros dos evangelhos nos revelam. Também o atacou no deserto, e a Bíblia diz que depois da tentação do Senhor no deserto, o diabo o deixou até tempo oportuno, não é? Depois voltou a atacar o Senhor no Getsêmani, atacou ele na cruz, e atacava o Senhor em toda a sua vida, por toda parte. E o nosso Senhor derrotou e destruiu todas as suas obras. Amém? Na cruz Cristo declara, irmãos, está consumado. Significa que ele disse: eu terminei, tenho realizado tudo, enfrentei tudo até o fim, e tenho cumprido tudo. Tendo cumprido tudo, confiou o seu Espírito ao Pai. Amém? Ele não se equivocou na sua morte, não se esquivou da morte, a sua fé não foi abalada, ele venceu e ainda mais ressuscitou, e pela sua ressurreição foi declarado Filho de Deus diante de todo o universo. Então esse é um dos primeiros resultados da morte do nosso Senhor na cruz. Amém? Ele lidou com Satanás. O segundo inimigo que foi vencido por Cristo foi a morte. Isso é bem interessante, porque eu penso que poucos cristãos não têm medo dela. A maioria deles tem medo dela. Talvez por algum desconhecimento, não é verdade? Porque quem deveria ter medo da morte são os ímpios e não os crentes. Não, o terceiro é pecado. O primeiro texto está no mesmo capítulo de 1 João, capítulo 3, parte final. Não, irmãos, desculpa. Aqui, Hebreus 14, 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E agora a continuação do versículo diz respeito a esse segundo inimigo: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém? Esse texto afirma que o diabo tem o poder sobre o império da morte. Nós precisamos chamar a atenção dos irmãos para isso aqui, porque a Bíblia afirma isso, mas não de uma maneira como muitos afirmam hoje. A afirmação significa nada mais que
O diabo, como vemos declarado não só no livro de Jó, mas em todas as Escrituras, só possui poder quando Deus lhe permite tê-lo. Amém? Não podemos afirmar que ele possui um poder absoluto ou um poder por si mesmo. Podemos dizer que por permissão de Deus ele exerce alguns poderes. E indubitavelmente um deles é o poder sobre o domínio da morte. Amém, irmãos? É dito dele como sendo o Deus deste século. 2 Coríntios 4:4. Também é dito dele em Efésios 2:2 que ele é o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando o homem pecou e caiu sob o domínio do diabo. Caiu na esfera em que o diabo já vivia. Amém? Satanás, ao cair, tornou-se o cabeça dessa esfera que se acha fora da vida de Deus. Quando Adão caiu, ele passou para o império da morte. Ele entrou no domínio de Satanás. Satanás é aquele que reina sobre tudo que se acha coberto por essa morte final. Amém, irmãos? Então a pergunta é: como Cristo nos liberta da morte? Primeira Coríntios 15, 56 e 57. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que torna a morte terrível, irmãos, e o seu aguilhão tão poderoso, o que é, segundo esse texto? O pecado. Nós somos culpados sob a lei, e esse é o fato que torna a morte tão terrível. Porque para os não regenerados, a morte não apenas significa que eles seguem em direção dessa condição infidável de morte espiritual. Quem não crê em Deus odeia a expectativa da morte. Há um temor que foi transmitido a toda a raça humana desde o princípio. A morte é o quê? Um inimigo, irmãos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O que é a morte? A morte é algo terrível. Ela é um império que nos mantém presos à miséria e à infelicidade. A lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela descobre o pecado. Ela evidencia o pecado. Ela é o termômetro que demonstra o pecado. Amém? A lei é a que revela que você é pecador. E o nosso Senhor também nos libertou da morte. Ele nos livrou todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Sabe por quê, irmãos? Para um ímpio, a morte é a sentença final dele. E para nós? Para nós é Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, porque descansam de suas fadigas, e suas obras os acompanham. Então, para nós a morte é somente uma passagem para estarmos com o Senhor antecipadamente. Já pensou sobre isso, irmão? Então, quando te dá aquela dor no peito, assim, ai, eu vou morrer, hã? Não é assim? Você está preocupado com isso? Esse já é um inimigo vencido para um crente, não é? Jesus disse assim para os judeus que estavam rebeldes contra ele, em João 8:24: se vós não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados.
Então há só duas formas de morrer: aqueles que são bem-aventurados e morrem em Cristo, e aqueles que morrem nos seus pecados. E esses estão sob o temor da morte. Mas você ainda está sob o temor da morte? Talvez, se estamos, é porque não entendemos os resultados da obra expiatória de Cristo na cruz. Amém? O terceiro inimigo é o pecado. O pecado é vencido exatamente da mesma forma. Quando você abre em Romanos capítulo 6, você diz assim em Romanos capítulo 6: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Daí o 6,2 diz assim: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o quê? Os que para ele morremos. Essa é uma afirmação muito forte, não é verdade, irmãos? Nós, os cristãos, estamos mortos para o pecado. Isso por causa da obra de Cristo na cruz. É um resultado da sua obra expiatória. E no verso 11 do capítulo 6 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E o verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Amém, irmãos? E quando você abre no verso 14 desse mesmo capítulo, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então nós temos a mesma sequência aqui, irmãos. O homem, por consequência da queda, caiu sob o domínio do pecado. O pecado reina na sua pessoa natural, na luxúria, na tendência para o mal. E é importante você perceber isso, porque esse é o inimigo interno. Esse é o inimigo que você tem dentro de você. O diabo está externamente nos tentando a tropeçar e cair, mas o diabo é como um imã fora de nós, e o pecado como um imã dentro de nós que atrai. Então nós precisamos realmente receber esse resultado da obra expiatória de Cristo na cruz. Sempre ouvi falar de um irmão mais velho que ele diz que à medida que nós conhecemos a verdade, nós vamos experimentando essa verdade. E a nossa miséria é porque nós somos como mendigos pedindo esmola em um tacho de ouro. Nós somos assim muitas vezes. Nós somos ricos em Cristo e temos todas essas provisões que vieram da expiação, mas nós não usufruímos delas, porque elas são recebidas por uma fé ativa. Amém? Então, além do que o diabo faz pelo lado de fora, por assim dizer, o pecado está reinando dentro, no próprio homem. Ele está sob o domínio do pecado. Mediante a morte do Senhor na cruz, somos libertados do que, irmãos? Do domínio do pecado. Leia esses textos de novo. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Depois o 6:11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E diz: não reine o pecado, portanto, em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais, segue o verso próximo que não está ali, cada um os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E o 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça.
O Senhor, pela sua morte, nos livrou do domínio do pecado. Então, só recapitulando, irmãos, Ele nos livrou do diabo, que mais? Da morte e do pecado. E também, uma coisa que talvez Lutero não viu, o mundo. E essa é uma palavra bem interessante na Bíblia. E ela tem muitos significados. Você precisa estar atento ao que o texto está falando. Qual é o significado do texto dentro do seu contexto. Por exemplo, quando você abre a Bíblia em João 3,16, você vai encontrar a palavra mundo lá. Porque Deus amou o mundo, e você sabe que o mundo lá é todos os homens. Esse é o significado da palavra mundo, cosmos. Mas a palavra de Deus diz que existe um sistema organizado, controlado por Satanás, que trabalha em todas as esferas da sociedade, cultura, educação, entretenimento, economia, política, religião, e que a Bíblia define ele como mundo, e que é hostil a nós cristãos, e que ilude e engana. Amém? Quando você abre em 1 João 2,16, diz assim lá: porque tudo o que há no mundo, agora já é outro significado. Amém? Aqui está o sistema organizado por Satanás, e que Satanás controla. O mundo, ele é o príncipe do mundo. Ele é o Deus deste século. Por isso a Bíblia diz que um cristão não deve se conformar ao mundo. Porque tudo que há no mundo, e ele fala, a concupiscência dos olhos, aliás, da carne, concupiscência significa paixões desenfreadas. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. E o próximo verso diz: ora, o mundo passa, assim como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Precisamos entender que em todas as esferas temos esse sistema organizado, preparado por Satanás e que é hostil a nós. E sim, é um inimigo vencido por Cristo na cruz, o mundo. E se nós somos amigos do mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus. Por isso é muito importante para nós, irmãos. Nós primeiro reconhecermos que existe esse modelo. Por exemplo, nós estamos falando de significado da palavra mundo. Quando você encontrar ela em Gálatas, por exemplo, você vai ver que está sempre ligado com algo religioso. Mas é mundo. Mas é um mundo religioso. Mas é um mundo. É o mesmo sistema. Amém? Só para você ver como é importante nós estarmos atentos ao contexto das coisas. Na cruz de Cristo fomos livres desse sistema maligno. Na cruz, a Bíblia diz em Gálatas 6, Paulo dizendo assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo foi o que, irmãos? Crucificado para mim, e eu para o mundo. Essa é uma realidade que nós devemos experimentar, irmãos. A cruz encerra tudo que o mundo é para nós e encerra tudo que nós somos para Ele. Ela faz separação entre nós e o mundo. E nós, só gostaria de lembrar aos irmãos que nós pulamos dois inimigos que o velho homem, o homem caído tem, né? Porque nós já falamos sobre eles, mas nós vamos lembrá-los aqui. A lei de Deus, o que mais? A ira de Deus. E Lutero disse que para que Jesus pudesse nos salvar, ele teria que lidar com todos esses. Amém? Mas a Bíblia fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, não só nós, mas no mundo inteiro, né? E isso serve de ensino de base, para um ensino errôneo,
Esse mundo inteiro significa mundo sujeito ao homem. O homem pegou o mundo se tornou. Ali para mim significa os homens, para muitos irmãos não. Mas, porém, no meu entendimento, eu não julgo que... Porque aí você entra num tema um pouco difícil, porque para muitos teólogos ali o mundo significa os eleitos, para outros significa todos os homens, né? Mas poderia dar-se entender errado que a obra de Cristo é efetiva a todos os homens, como se todos fossem salvos, independente do que acontecesse com eles. Então, eu penso que o equilíbrio é que realmente Cristo pagou pelo pecado de todos os homens, e esse perdão está disponível a todos os homens. Porém, Ele é eficaz nos homens que não rejeitam a graça de Deus. Amém? Porque tem pessoas que dizem que a graça de Deus é irresistível, mas não é o que a Bíblia diz. Nós temos um pouco de dificuldade, eu particularmente tenho um pouco de dificuldade, porque não é o que a Bíblia diz, para mim pelo menos. Uma das outras coisas que Cristo fez, e esse é um tema bem difícil, irmãos, mas nós vamos abrir o texto aqui, só para você guardar. Não vou comentar sobre ele, nada, mas é importante que você olhe para esse texto e você descubra que alguma coisa esse texto quer dizer. Hebreus 9. Minha mulher falou que eu não devia falar sobre isso. Mas é só uma coisa para chamar a sua atenção. Pode ser tantas coisas isso, mas é verdade que pela cruz de Cristo e sua obra expiatória e sua entrada nos céus, a Bíblia diz claramente que Ele purificou o tabernáculo celeste, seja lá o que isso queira dizer, porque para Ele purificar tem que haver algum tipo de impureza, seja lá o que isso queira dizer. Hebreus 9, 23 diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, que é o tabernáculo de Moisés, é isso que ele está falando aqui, se purificassem com tais sacrifícios. Mas fala assim, mas as próprias coisas celestes com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, porém, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, e também Colossenses 1:20 fala que pela sua morte reconciliasse consigo mesmo pelo seu sangue todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, é um assunto bem difícil, mas nós não podemos ignorar que ele existe. Pode ser o que, irmãos? Pode ser, por exemplo, que haja alguma mácula da queda de Satanás, por causa da queda de Satanás. Pode ser algum registro de pecados humanos diante de Deus e que separavam os homens de Deus. Mas a verdade é que a Bíblia está falando que Jesus entrou nesse tabernáculo celestial e o purificou. Amém? Seja lá o que isso queira dizer. Então a gente não pode ignorar que o texto está falando sobre isso. E há muitas tentativas de explicar isso, mas a tentativa talvez mais coerente seja essa que eu estou falando para os irmãos, que de alguma forma a queda de Satanás causou algum tipo de malefício essa realidade celestial, que a entrada de Cristo nesse lugar pelo seu sangue precioso, depois da sua morte, purificou. E é um resultado da sua morte na cruz. São esses textos que a gente está mostrando ali. Hebreus 9, 23 e 24, Colossenses, e também aquele texto famoso de João 1 e 2.
quando Jesus diz assim: vou preparar-vos lugar. Vamos seguindo então. Resultados da obra expiatória de Cristo na cruz. As bênçãos da nova aliança, do novo pacto. Nós sabemos que havia uma antiga aliança e que ela teve o seu tempo determinado por Deus. E quando o Senhor Jesus veio, Ele foi fiador de uma nova aliança. E pela sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, Ele ratificou essa aliança, Ele confirmou essa aliança, Ele validou essa aliança. Essa é uma das bênçãos do novo pacto. Quando você abre Hebreus 8:6, a Bíblia diz assim: agora com efeito obteve Jesus tanto mais excelente, ministério tão mais excelente, quanto é Ele também mediador de, o quê? Superior aliança, com base em superiores promessas. Deus fez um novo pacto com o homem, e esse pacto foi ratificado pelo sangue de Cristo, derramado na cruz. Amém, irmãos? Eu vou ler alguns outros textos bem rápido para os irmãos. O próximo deles está em Hebreus 9, diz assim: por isso mesmo Ele é mediador da nova aliança. Do quê? A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, na primeira aliança, tomou o sangue de bezerros e de bodes, com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só sobre si, sobre o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Também em Hebreus 10:15, e disto dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, essa é a promessa de Jeremias, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Os irmãos estão vendo que todos esses textos falam de uma nova aliança que foi ratificada pela obra de Cristo, pelo sangue de Cristo. Também Hebreus 10:29, quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Hebreus 10:29. Se os irmãos estiverem marcando, podem ler também depois Hebreus 13, 20 e 21. Há uma série de afirmações que são indicativas do fato de que houve um novo pacto entre Deus e o homem, que foi validado pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo. Amém, irmãos? O próprio Senhor Jesus disse assim em Lucas 22:20: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós. E também em 1 Coríntios 11, 23 a 25, Paulo reitera isso: porque recebi do Senhor, que também entreguei, que na noite
que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Amém? Essa é uma afirmação bem específica, que houve uma validação desta nova aliança pelo derramamento do sangue de Cristo. E você precisa entender o seguinte: todas as vezes que Deus fez uma aliança com o homem, havia sangue para a confirmação dessa aliança. Quando ele fez com Abraão, em Gênesis 15, ele fez a promessa a Abraão, e Abraão já cortou os animais, não é? Imolou os animais, e Deus passou no meio. Você leu lá em cima que Moisés também, quando Deus reiterou a aliança com o povo, tomou o sangue de bodes e de touros com lã e tinta de escarlate e aspergiu sobre o livro, sobre os utensílios sagrados, sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus prescreveu para vós outros. Então, sempre há essa realidade envolvida. E quando você abre em Hebreus 8, a partir do verso 8, diz assim: e repreendendo, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem a cada um seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse é o novo pacto que foi cumprido e validado pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? Quais são as bênçãos desse novo pacto, dessa nova aliança? A primeira delas, o perdão de pecados. Na verdade, irmãos, quando nós voltarmos da próxima vez aqui, os irmãos vão ver que existem muitas bênçãos, além das que nós vamos citar hoje. Mudança de sacerdócio, mudança de lei, mudança de justiça, mudança de domínio, libertação do domínio do pecado, perdão de pecados, lavagem de consciência, lavagem da mancha do pecado. Não está escrito ali, eu estou citando somente da memória, e tantas outras provisões da cruz que nós vamos ver. Mas a primeira delas é o perdão dos pecados. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E também 1 João 1,7, parte B: o sangue de Jesus, seu Filho, o que acontece, irmãos? Nos purifica de todo pecado. Nossos pecados são perdoados de uma vez por todas. Amém? A lei sendo sombra dos bens vindouros, você vai encontrar isso lá em Hebreus 10. E não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde aperfeiçoar os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano eles fazem. Os sacrifícios segundo a lei somente faziam recordação de pecados. Os pecados eram simplesmente cobertos, não eram negociados, não eram destruídos. Na cruz, com um único sacrifício, segundo esse texto, o Senhor fez de uma vez por todas o quê? A purificação dos pecados. Neste único ato, Deus tratou com o pecado e perdoou de uma vez para sempre. Isso é um tema importante, irmãos. Sabe por quê? Segundo o ensino das Escrituras, como cristãos, como filhos de Deus, devemos dizer que todos os nossos pecados
Os do passado, os do presente e os do futuro foram tratados uma vez por todas perfeitamente na cruz. Ah, irmão, esse é o ensino da Escritura, de uma vez por todas. E nós podemos trabalhar isso mais em outra ocasião. Isso nos leva à próxima bênção. Sabe qual é, irmão? Um novo acesso a Deus. Por causa que os nossos pecados foram limpos, e aquilo que Isaías diz que fazia separação entre Deus e nós, para que Ele não nos ouvisse, agora foram retirados. O que nós podemos ter, irmãos? Um novo acesso a Deus. Hebreus 10, 22 diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Como é que é? O que você pode fazer agora? Chegar até a presença de Deus. Isso é uma bênção, resultado da obra expiatória de Cristo. Você agora tem acesso a Deus. O novo pacto nos capacita a entrar na presença de Deus com ousadia. Na antiga aliança, somente um homem podia entrar, uma vez por ano, não sem sangue, e todo o povo ficava apreensivo se seria aceito por Deus ou não. Ele ficava até com um sininho na sua orla, para, se o sininho parasse de bater, eles tinham que puxar ele pela perna, porque ele tinha morrido, né? Eles ficavam naquela expectativa diante de Deus. E será que existe algo mais glorioso do que esse verso 19, irmãos? Tendo, pois, ousadia, intrepidez, santa ousadia. Será que há algo mais grandioso do que esse verso na Bíblia, irmãos? Nós temos ousadia para entrar na presença de Deus, por causa que Cristo, como precursor, entrou por nós. Precursor significa que entrou para abrir um caminho, não é? Essa ousadia vem da obra de Cristo por nós e do caminho que Ele abriu para cada cristão. Quando você lê esse texto, você vai entender, por exemplo, irmãos, que você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 10 de Hebreus, e esses textos que nós estamos citando, se você abrir desde o capítulo 10, verso 1, lá no verso 2, você vai ver que, no verso 1 vai ver que a lei era sombra das coisas vindouras, não a imagem real, e o sacrifício que ano após ano, perpetuamente eles ofereciam, não podiam tornar perfeitos os ofertantes. E fala que se fosse assim, se pudesse tornar perfeito, como é que eles ainda continuavam tendo consciência de pecados? Porque eles estavam lidando com o pecado de uma maneira externa. A nova aliança lidou com o pecado de uma maneira interna. Os irmãos vão perceber isso bem claramente. No 9,14, por exemplo. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de uma vez, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. Então, agora nós temos ousadia, porque estamos limpos na presença de Deus. O sangue de Cristo purificou a nossa consciência. Não há mais recordação de pecados. E o verso 4 do capítulo 10 diz que porque é impossível que o sangue de bode e de touros remova pecados. Por isso tem necessidade de encarnação. Por isso que o verso 5 diz: por isso ao entrar no mundo, diz, entrar no mundo é encarnação, irmãos. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo de livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a sua vontade. E ele vai explicar o que esse texto quer dizer. Amém, irmãos? Remove o primeiro
para estabelecer o segundo. E quando ele vai chegando a dizer isso, ele está desenvolvendo o assunto dessa nova aliança e o resultado dessa nova aliança em nós. E o resultado dessa nova aliança é purificação de consciência. E por causa da purificação da consciência, então você chega lá no verso 16 e diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daquele dia. No seu coração imprimirei minhas leis, sobre a sua mente as escrevereis. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não é oferta pelo pecado. Aí entra no verso 19: tendo, pois, ousadia. Por quê? Porque a consciência é limpa, porque a obra de Cristo foi completa e foi de uma vez por todas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Agora nós temos ousadia por causa do que Cristo fez. Ele abriu um acesso, e o maior testemunho desse acesso a Deus está quando ele expirou e aquele tecido espesso do véu do templo se rasgou de alto a baixo, não é? E até um próprio centurião que ouviu aqueles tremores disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Não é assim? Então agora nós temos essa maravilhosa afirmação aqui. E há uma grande possibilidade, irmãos, de o verso 25 estar ligado com estar na presença de Deus. Ainda que nós podemos usá-lo muitas vezes para os irmãos não deixar de vir na reunião. Porque nós temos que estar na presença de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, antes de estar comungando com qualquer outro, estamos comungando com Deus. Os irmãos estão entendendo? Quando você entra na presença de Deus, você está tendo comunhão com Deus. E nós não devemos deixar de ter comunhão com Deus, e nem comunhão uns com os outros. Por isso que podemos aplicar o verso 25 das duas maneiras. Se você deixar de avançar nesse caminho que está diante do trono de Deus, você está deixando de congregar-se com Deus. Amém? Você precisa estar sempre disposto a entrar na presença de Deus. Mas eu vou repetir: esse congregar do verso 25 pode também estar ligado ao verso 19. Entrar na presença de Deus, comungar com Deus, não só entre uns e outros, até porque quem não comunga com Deus não tem nada para comungar com irmão nenhum. Amém? Continuando aqui, mais uma bênção do novo pacto é que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Agora em Cristo não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Pois Paulo diz em Romanos 6: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Todos eles estavam debaixo da lei. A subseção do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, tinha sido confirmada e introduzida a lei. E esta é a razão porque o Senhor teve de vir, como está escrito no próximo verso aqui, que o Senhor Jesus veio nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Para quê? Para nos resgatar, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos, a filiação. Vamos seguindo aqui. Como cristãos não estamos mais debaixo da lei. Paulo também afirma assim em Romanos 7. Leia lá Romanos 7, irmãos. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. No que diz respeito à lei, você morreu. Amém? Por que a lei não pode fazer mais nada contra você? Por que ela não pode condenar você à morte?
Você sabe não? Não sabe não? Porque você morreu com Cristo. Se já morreu, a sentença já foi dada sobre Cristo. E eu morri com Cristo. E quando eu morri com Cristo, eu morri para a lei, para viver para Deus. Então nós não temos problema da lei, não porque não se resolveu, ou porque ficou para depois, mas porque se resolveu em Cristo, irmãos. Por isso nós não estamos mais debaixo da lei. E diz o texto, né? Assim vós morrestes no que diz respeito à lei. Por meio de quem? Por meio do corpo de Cristo. É interessante talvez você ler esse texto desde o verso 1, se você quiser abrir lá em Romanos 7. E alguém me informa a hora aí, por favor. 9? Vamos ler esse texto e a gente vai dar uma paradinha. Ou melhor, leia em casa. Mas eu vou colocar a explicação dele de uma forma bem estranha. Porque ali, irmãos, existem duas questões aqui. Deus sempre quis ser o marido do seu povo. Sei que o seu povo fosse companheiro dele. Mas quando ele rejeitou a Deus, se rebelou contra Deus, e Deus deu a lei, há um certo casamento entre a humanidade e a lei. Então deixou de ser marido de Deus, se tornou marido da lei, o esposo da lei, vamos dizer assim. A confusão é porque às vezes a lei pode ser masculina, feminina, mas para você entender bem. Aí quando Cristo veio e morreu na cruz, nós morremos com Ele, e era a única maneira de desfazer esse casamento, porque o casamento só se desfaz com a morte. É isso que Paulo fala lá em Romanos 7, só você ler. Ora, porventura ignorais, irmãos, pois fala os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, e diz, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Que lei é essa? A lei do casamento. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Vou explicar de outra forma para ficar mais claro. Vamos dizer que a lei fosse uma esposa. Relativamente à lei, nós somos a figura masculina. Relativamente a Deus, nós somos a figura feminina. Amém? Vamos dizer assim. Tá? Cristo morreu na cruz. Aí você está andando com Cristo de mão dada pela rua, assim. Cristo agora é seu esposo. Aí a lei chega, que negócio é esse aí? Para ela você era o esposo, né? Mas você era casado comigo? Daí você abre esse texto e diz, mas eu morri. E se eu morri, eu estou livre para casar com outro. E agora me uni a Cristo, casei com Ele. Esse texto não é tão fácil como as pessoas pensam, porque há duas realidades nessa metáfora. Uma é a relação do homem com a lei, e havia uma ligação dele com a lei. E outra, a nova ligação dele com Cristo. Relativamente à lei, por ele ter morrido com Cristo, ele pode casar com outro. E o outro que ele casa é o próprio Cristo. Amém? Mas quando a lei chega para ele e diz, faz exigências para ele, para que ele possa se salvar, ele diz, não, mas eu já morri. Então se eu já morri, eu já estou livre. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos... Exatamente, pode ser também. Pode ser o marido, pode ser a mulher, porque assim, os dois são cônjuges, e um dos dois morrendo, o outro está livre. Os irmãos estão entendendo? E Cristo também é um marido novo, que vamos dizer assim, aquela esposa que o marido morreu, casa agora com Cristo. Mas para você entender melhor, talvez seja bom você fazer tanto o homem como a mulher. Daí você vai ver assim que relativamente à lei, por que eu falo isso? Porque Paulo está falando, se eu morrer,
marido. Aí o marido pode ser você também. Amém? O importante é que um dos cônjuges morreu, ficou livre daquela lei. É isso que Paulo está querendo dizer. E depois ele diz assim, assim, no verso 4, meus irmãos, também vós, ou seja, dessa forma, também vós morrestes, no que se refere à lei, como uma união de casamento, que é separada só pela morte, assim aconteceu com vocês no que se refere à lei. É isso que Paulo está falando. E como que aconteceu isso? Por meio do corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo estava lá na cruz crucificado, nós estávamos morrendo com Ele. Só queria que os irmãos notassem isso, amém? Talvez eu não fui tão claro, porque poderíamos ter uma reunião inteira só para explicar isso, mas a realidade é essa. Há dois cônjuges, só podem ser separados pela morte. Amém? Você tanto faz um dos dois, está ligado à lei. Você morre. Mas agora você ressuscitou também. Então, só o novo pacto falava dessa realidade da ressurreição. Os irmãos estão entendendo? Morte e vida. E casa com Cristo. Mas quando alguém vem dizer para você que você está ligado a ela, você diz, mas eu morri para ela, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a Cristo. Amém? E diz, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Tem até filho dessa união, vamos dizer assim, a fim de que frutifiquemos para Deus. E também 8:10 de Hebreus, né? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu gostaria de só ler rapidinho aqui e a gente para. Não significa que agora ignoramos a lei de Deus, preste atenção, e que nós somos antinomistas, mas sim que o preceito da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Num sentido judicial, não estamos debaixo da lei. Todavia Deus tem a misericórdia do homem que diga, desde que não estou debaixo da lei, posso fazer o que eu quero. Cuidado com isso. E isso é transformar a graça de Deus em libertinagem. Podemos notar que o novo pacto faz com que a lei, faz com a lei algo que não tinha feito antes. Por exemplo, antes a lei tinha sido escrita em tábuas de pedra. Não é assim? E o que você leu ali na nova aliança? O que o Senhor faria? O Senhor colocaria a sua lei sobre a sua mente, escreveria a sua lei. Não é assim? E para nós, irmãos, os mandamentos de Deus não são penosos. A 1 João 5:3 fala isso claramente. Amém? Vamos dar uma paradinha agora e já voltamos.